Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou seu guia rumo à construção do Mapa Verso. E agora, então, a gente vai fazer a nossa sexta aula da semana 3, onde a gente vai finalizar, vai ser a última aula dessa semana. A gente vai fazer mais uma leitura de um formulário, como a gente fez na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima. E aí, agora então, pessoal, eu vou mostrar como é que você pode fazer a leitura de dados de um formulário, resultado aí de um formulário que foi feito no Google Forms. Ele gerou uma planilha, e aí a gente vai pegar esses dados, vai ler, vai limpar e vai extrair algumas análises, vai fazer algumas análises, alguns gráficos, enfim. Então vamos fazer isso agora. Vamos começar agora, então, a fazer isso. Então aqui eu já tenho, pessoal, lembrando que na descrição do vídeo a gente tem esse material, tá? Que é, na verdade, um notebook. É um ambiente livre e gratuito do Google Colab, que se você tem uma conta Gmail, você tem acesso, e onde a gente tem trabalhado para construir os nossos programas. Não precisa instalar nada, não é complicado, fica na nuvem. Então, se você tem acesso à internet e tem um computador, você roda tudo na nuvem, lá no servidor da Google, usando como se fosse um Google Docs aqui, só que é um notebook do Google Colab, tá? E agora, então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, seguindo naquela nossa filosofia de documentar tudo que a gente está fazendo, né? Leitura e limpeza. Opa, limpeza de dados de um formulário, certo? Então a ideia aqui, na verdade, pessoal, qual que é? É que a gente vai fazer o que a gente fez na aula passada, só que além daquilo que estava ali, os nossos dados vão vir com um pequeno probleminha. E antes de falar deles, a gente vai ser agora capaz de visualizar a tabela com os dados, tá? Então, vamos mostrar aqui como é que a gente faz isso? Vamos botar um código. Só antes disso, para a gente poder, enfim, só mostrando aqui, ó, tá vendo? Esse conteúdo todo tá da aula passada que a gente tinha feito, né? Eu vou aproveitar um pouquinho do código, tá? Eu vou explicar, mas enfim. Então, deixa eu agrupar aqui para não ficar essa coisa toda. O que que a gente tinha feito na aula passada, pessoal? A gente tinha pego um formulário, né? Então, tem um formulário aqui na nossa página, que também está na descrição do vídeo. Esse formulário 2, o que vem a ser esse formulário 2, que a gente está dando nessa aula agora, é um formulário para obter a altura das pessoas. É bem simples, né? Você vê aqui, digite sua altura em centímetros, mas sem colocar unidades, e tem até um exemplo numérico. Só que ainda assim, quando a gente vai olhar aqui, né? A gente tem as respostas, a gente associou a esse formulário uma planilha que fica no Google Drive. Então está aqui essa planilha, tá certo? E quando você vai olhar a planilha, você vai ter as respostas, mas eventualmente teve alguém que não tomou cuidado, porque a gente não restringiu na entrada a possibilidade da pessoa botar vírgula, enfim, da pessoa botar não em centímetros, mas botar em metros a unidade. Então teve de fato uma pessoa que fez aquilo, certo? E aí o que você tem que tratar é esse dado, tá? O que acontece, pessoal, é que, bom, agora eu tenho o endereço aqui, eu vou pegar esse endereço dessa planilha com os resultados, vou compartilhar, né, gerar um link aqui. Já está compartilhado, na verdade, tá, pessoal? Só que eu não tenho ainda esse link. Eu vou copiar o link aqui e vou colocar aqui, ó. Então, no lugar desse link, primeiro link que era o da aula passada, eu vou usar esse. E esses valores numéricos, com números e dígitos que estão, números e letras que estão aqui, nesse espaço, eu vou copiar e vou substituir pela variável sheet ID, tá? Ok, então agora o que acontece? Ele vai pegar essa expressão e vai usar uma outra expressão no lugar dela, que a diferença qual que é? É que está Export Format CSV, o formato de Comma Separated Values, o formato de arquivo com valores separados por vírgulas. Ele vai ler esse documento que está lá no Google Docs e vai poder fornecer, então, as informações, vai retornar para a gente as informações contidas nessa planilha que está no Google Docs, tá? Isso é importante, pessoal, por quê? Porque a partir do momento que a gente fizer a leitura dos dados desse arquivo, ele vai colocar num formato de data frame. Por quê? Porque eu estou usando o módulo que a gente explicou na aula passada, e em outra aula também já tinha explicado, do Pandas. Então retorna um formato de tabela,
certo? E como vocês podem ver, a gente tem alguns pequenos problemas. Por exemplo, essa coluna da pontuação, ele voltou not a number, ou seja, não é possível utilizar essa informação, porque ela não é um formato numérico e não tem nem como fazer nada. Agora, a informação que está com problema, como vocês podem verificar aqui, ó, é essa daqui, ó, certo? Então a gente tem que tratar esse dado. A gente não vai jogar ele fora. Só com um tratamento do dado já é possível resolver esse problema, certo? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, quando a gente fala de limpeza, poderia ser, por exemplo, excluir essa coluna que não tem dados válidos, né? Ou eliminar algumas linhas com dados inválidos, mas não é o caso aqui. Então, a gente não vai aprofundar tanto na limpeza de dados, isso poderia ser, enfim, várias aulas, né? Para vários tipos de problemas que você pode ter. A gente vai abordar um que é esse aqui, que a gente precisa pegar um dado específico e fazer um tratamento ali, né? Que é eliminar a vírgula. Então vamos lá. 6.2, tratamento dos dados. É eliminar vírgulas. É uma questão de formatação apenas ali, né? Para um dado específico, certo? Então a gente não está mudando o valor, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Sempre que tiver algum dado com algum problema, não coloque valor no lugar, a menos que tenha uma boa justificativa, bem embasada, enfim, tem que tomar cuidado, não pode ser à vontade, né? Ah, vou fazer aqui da minha cabeça. Não, tem várias técnicas, várias justificativas, e tudo tem que ser documentado e justificado, ok? Senão, fica algo estranho. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou usando o comando iloc para a gente pegar especificamente o dado que nos interessa, que é o dado da altura, certo? Que é o dado que está com problema aqui, ó. Então eu isolei, é esse dado aqui que eu quero tratar, é esse dado que eu vou usar daqui para frente. E agora, então, eu vou fazer o que eu havia prometido, agora que eu isolei aquele pedacinho, aquele dado que me interessa, e é o dado com problema. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o uso aqui, pessoal, do data. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o próprio data, então eu vou salvar essa alteração. Dentro do data, eu vou usar o quê? Eu vou usar replace, né? Então você repara que quando eu ponho data ponto, né, apesar de eu ter pego uma coluna do data frame, essa coluna eu posso aplicar uma série de funções ali, certo? E uma das funções bastante importantes e interessantes que vão nos ajudar aqui nesse caso é a função replace, tá? Inclusive aparece uma explicação, os parâmetros aqui, exemplinho, você pode navegar aqui, mas a gente não precisa disso, vai demorar muito. Vamos lá. Então o que é o replace, pessoal? Eu vou especificar o que eu quero trocar. Então eu falo assim, olha, eu quero que você encontre para mim onde tem vírgula, e onde tiver vírgula, não põe nada. Então ele vai sumir com a vírgula, na verdade, tá? Eu poderia botar um ponto, poderia botar outras coisas, mas nesse caso a vírgula foi usada de maneira incorreta. Se fosse para colocar ponto, para indicar que é casa decimal, aí eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, ponto, certo? Mas é que aqui no caso está incorreto, o uso da vírgula foi feito de modo incorreto, porque a gente permitiu que o usuário pudesse fazer isso, né? O correto seria lá no formulário impedir que o usuário colocasse ponto. Olha, você está colocando errado, tem que colocar em centímetros, não em metros, enfim, tá? Essa seria a abordagem correta. Mas muitas vezes os dados vêm como estão e você tem que tratar. Esse é o ponto aqui, tá? Muito bem. Então agora vocês vejam que aquele valor que estava com vírgula sumiu. Por quê? Porque a gente fez esse replace e é muito importante você salvar essa alteração que você fez no dado como data igual a data.replace. Se você não tivesse botado esse igual, ele não teria salvo essa operação de modificação que a gente acabou de fazer agora, tá? Muito bem. Só que eu não posso ainda agora usar esse dado, né? O que eu seria usar? Fazer análises, fazer gráficos a partir desses valores. Então eu tenho que converter de string para int, por exemplo, certo? Isso a gente viu na primeira aula da nossa semana, que os dados podem ter tipos diferentes e a gente pode verificar qual é o tipo de dado que eu tenho aqui, né? Eu posso vir aqui e botar um comando type data 0, por exemplo. Então, se eu pegar o data 0, é o primeiro valor ali dessa coluna, né, que eu tenho. Eu posso mandar imprimir aqui, ó. Então, eu vou mandar imprimir. Ó, tá vendo? É classe string, certo? Se é classe string, significa que eu não posso fazer conta com isso. Então, para eu poder fazer conta, eu tenho que converter. Para fazer essa conversão, claro, eu não posso converter letras em números. Até poderia, mas aí seria algo mais complicado. Aqui eu já tenho uma funçãozinha que já vai me permitir, que é a type, converter os dados
que estão nessa variável aqui, o data, né? De string para inteiro, que é o que eu estou falando aqui, ó. Então, ó, converta os dados que estão aqui de string para inteiro. E aí, olha só, vamos fazer essa... Isso aqui parece que não mudou nada, né? Por quê? Porque, enfim, você não sabe qual é o tipo. Então, a gente tem que voltar para cá, ó, só para confirmar, certo, pessoal, que deu certo? Enfim, vamos lá. Então, ó, vamos ver se deu certo, ó. Ó, tá vendo? Agora ele falou, ó, isso aqui é um número inteiro. É da classe número inteiro. Foi feita a conversão. Por que isso é importante? Porque agora eu posso pegar o data e fazer gráficos. Então, vamos fazer os gráficos agora. Então, tudo isso que eu estou falando é importante, pessoal. Parece bobagem, mas quando você se depara com as situações, às vezes falta esse encadeamento lógico. Então, eu estou dando esse encadeamento lógico porque uma vez que você tenha ele, você já vai... Ah, essa forma de tratar, de lidar. É simples, porém, se você não sabe como fazer, você pode perder muitas horas batendo cabeça. Eu sei por experiência própria. Então, ter esse encadeamento já te ajuda a falar, olha, se acontecer tal coisa, já sei o que fazer, ou como proceder, né? Data.plot. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou usar esse módulo, o matplotlib, e especificamente o comando pyplot. Só que ao invés de ficar escrevendo matplotlib.pyplot, eu uso um atalho, eu uso um apelido PLT. Então, toda vez que tiver o PLT, por exemplo, eu terei uma chamada a esse comando matplotlib.pyplot, tá? Então, eu posso pegar o data aqui, eu poderia ter só feito isso, né? Vamos mostrar aqui, ó. E ele faria um gráfico para mim dos valores que estão ocorrendo. Então, ele está plotando cada valor, né? Isso aqui é o primeiro valor, segundo valor, terceiro valor. Qual é o valor correspondente em termos de altura no eixo Y? Só que vocês viram duas coisas. Primeiro, eu poderia botar, de repente, uma grade, certo? E segundo, eu poderia botar tirar esse texto que está aqui em cima com o PLT Show, que aí ele só mostra a figura, sem mostrar o texto, tá? É uma coisa cosmética, mas fica melhor, mais agradável para a visualização. Outra coisa que eu poderia ter feito, pessoal, era o seguinte: eu posso agrupar os meus dados, né? Como assim? Veja o seguinte: a altura é um valor, digamos assim, que está. Se você for ficar fazendo uma barrinha para cada valor, vai dar várias barrinhas, você não vai enxergar nada. Então você poderia perfeitamente fazer um histograma. O que é o histograma? Você define quantas classes você quer. Então, por exemplo, eu posso botar o bins, né, um parâmetro bins aqui, igual a 6. Eu quero 6 classes. E ele calcula automaticamente para você qual que deve ser a largura qual que deve ser a faixa de valores, né? De modo a ter 6 classes, que é o que ele fez aqui, ó, pessoal. Então, o que ele fez? Ele falou assim, eu vou pegar os dados que estão aqui, vou separar em 6 classes. Bom, qual que tem que ser a largura para dar exatamente 6 classes? Ele faz isso automático para você. Se você quisesse alterar aqui, por exemplo, não, eu quero 5 classes, né? 5 classes, ele fez 5 classes. Não, eu quero 10 classes. Nossa, 10 classes é bastante, hein? Aí ele vai fazer 10 classes para você, tá percebendo, pessoal? Enfim, tem toda uma técnica para definir o número de classes. Tem uma playlist nossa só de um curso de estatística exclusiva, são 197 vídeos, no qual a gente faz essas discussões detalhadas, tá? Bom, enfim, pessoal, com isso, a gente conseguiu resolver o problema de limpeza de dados, um problema até simples, eu diria, né? Mas muito útil, usando aquele comando regex. E depois, construir gráficos correspondentes, né? Construir gráficos compatíveis para fazer uma análise, certo? E, obviamente, o interessante de tudo isso é que você pode deixar isso automático, conforme você vai recebendo respostas, você manda atualizar aqui, e com isso você já obtém uma nova análise, porque ele vai lá no arquivo atualizado. Então, imagina que alguém respondeu no Google Forms lá, é atualizado a planilha Excel, correspondente à planilha, na verdade, né? E com isso, depois ele já pega o dado atualizado e já atualiza a análise. Então, você já tem um pequeno sisteminha aí, bem simples, que você pode, em tempo real, traçar a análise de acordo com as respostas das pessoas. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Aguardo vocês na próxima semana, onde finalmente nós vamos construir mapas, pessoal. Agora sim! Mas antes tinha que aprender o básico, né? Com Python, pessoal. Senão, na hora de fazer os mapas, a coisa ia ficar travada. Mas vai ser legal, muito legal. Agora vamos começar a fazer mapa, hein, pessoal? Aguardo vocês lá, hein? Um abraço e até a próxima semana. Semana 4, hein, pessoal? Tchau!